Salve, salve programadores e programadoras de plantão. Vamos a mais um vídeo aqui do nosso curso modelo APNP do IFRS. Qual que é a ideia do vídeo de hoje? Nos últimos materiais, na nossa última aula, eu mostrei para vocês como que a gente pode criar uma estrutura de repetição para que isso execute determinado número de vezes. Por exemplo, quando eu faço algo deste tipo aqui, eu sei que este laço de repetição ele vai executar exatamente... Vou colocar aqui o meu número do lado. Opa, number. Exatamente 10 vezes. Por quê? Porque eu estou começando ele com 0, eu estou indo até menor que 10, ou seja, até o 9, e estou adicionando 1, ok? Se eu compilar esse código e executar esse código, eu vou ter lá as minhas 10 repetições. Qual que é a ideia, pessoal? Existe uma outra estrutura de repetição muito útil também, certo? Não tira de nenhuma maneira a utilidade do while, a gente vai continuar utilizando o while, do while, mas existe também uma outra estrutura de repetição que a gente chama de for, tá? O for é a tradução para. Como assim para? Ele te dá uma série de sentenças, na verdade são três sentenças. Então, eu tenho for, eu tenho uma sentença 1, sentença 2, sentença 3. Só que eu não gosto do nome sentença, tá? Eu uso outros nomes para esses caras. Ele tem um nome chamado inicialização, um ponto e vírgula. Ele tem um outro nome que é uma condição, é a segunda sentença. E ele tem um outro cara que normalmente é o nosso passo. Tem gente que chama de incremento, abre chaves, fecha chaves normalmente. O que acontece? Este cara aqui, se a gente prestar muita atenção, ele resume para nós exatamente tudo o que eu estava fazendo aqui. Olha só, isso aqui não é a minha etapa de inicialização, então eu vou colocar aqui na minha etapa de inicialização, ponto e vírgula. O meu teste não é verificar se esse número ele é menor que 10, então vou colocar aqui. E o meu passo ou o meu incremento não é esse número mais, vou vir e vou colocar aqui, tá? Vou colocar as minhas chaves e aqui dentro eu vou colocar uma mensagem. A única coisa que eu vou modificar, eu vou dizer que eu estou dentro do for, tá? Só para a gente conseguir separar aqui no nosso exemplo, na nossa saída. E vou mostrar esse número aqui. Vou compilar. Vamos ver se ele não vai dar problema ali. Aqui, beleza. Esse problema que eu queria mostrar para vocês. O que ele está me dizendo ali? Ele está dizendo que o número ele já foi definido. Como assim ele já foi definido? Eu não posso utilizar o mesmo nome de variável aqui, eu não posso declarar novamente a minha variável. A primeira solução, a solução mais simples é eu não declarar a minha variável novamente, eu simplesmente mudar o valor dela. Eu posso fazer isso? Posso fazer isso. Mas é muito comum dentro do for nós declararmos a variável porque a gente não quer que essa variável ela seja acessada em outros locais, a gente não quer confundir, a gente quer melhorar a legibilidade do nosso código. Então, para isso, eu venho aqui e coloco, sei lá, número 2 ou i. É muito comum a gente ver for só com i. Tá? Talvez seja o mais comum. Esse i aqui eu acredito que vem da palavra índice, em inglês, que é index. Porque normalmente os loops aqui em formato de for, eles vão estar associados aos meus arrays, aos meus vetores. Então, eu tenho aqui o meu for resumido. Vou lá e vou compilar o meu código novamente. Vou executar e eu tenho exatamente a mesma saída. Qual que é a diferença? Aqui eu precisei de 4 linhas, aqui eu precisei de 2. Uma para controlar todo o meu laço e outra para mostrar a minha informação ali, o meu texto na tela. Qual que é a pegadinha? Não tem pegadinha. A pegadinha é vocês entenderem bem como que eu controlo esses três caras aqui, como que ele executa. Vou quebrar isso aqui só para a gente conseguir visualizar de uma maneira um pouco diferente. Então, exemplo for 2.java. Tá? Porque eu preciso muito que vocês entendam como que isso funciona, tá, pessoal? O que acontece quando a gente tem um for aqui desse tipo? Em que ordem que ele executa as coisas? Então, o primeiro passo é essa inicialização. Isso aqui é a primeira coisa a ser executada. Então, a primeira coisa que vai acontecer,
Neste caso aqui, vamos botar aqui 3 para a gente conseguir debugar manualmente, né? Então, o primeiro passo, vou comentar em bloco, para facilitar a nossa vida. Então, o primeiro passo é iniciar, vamos colocar assim, ou inicializar, executar a primeira instrução antes do ponto e vírgula, tá? Que no nosso caso é o int i igual a 0. Basicamente, ele está iniciando o valor da minha variável. Essa variável é o que muitas vezes o pessoal chama de contador. É a variável que a gente vai utilizar para controlar quantas vezes eu quero executar o meu for. Beleza? Segunda coisa, qual que é a segunda coisa que eu vou executar no meu for? Então, isso aqui é o primeiro, tá? Vou colocar aqui, ó, 1. A segunda coisa que eu vou executar no meu for é o meu teste, tá? Sempre vai ser o meu teste. Então, antes de executar o bloco de código, faça o teste, tá? Sempre isso. Então, ele executou aqui, esse aqui é o passo 1, esse é o passo 2. O passo 3, e aí, logicamente, as pessoas acham que é este aqui, e não é este passo. O passo 3 é o bloco de código. Ele primeiro vai executar o bloco de código, ou seja, o que está dentro das chaves. E aí, depois, no quarto passo, aí sim ele vai fazer o meu passo ou incremento, como vocês quiserem chamar, que é a última parte do for. Tá? O que tem nessa última parte do for? Neste caso, o meu i++, tá? Então, i++, aqui o meu teste i menor que 3. A partir daí, caso o teste seja verdadeiro, neste caso aqui também, né? Caso seja verdadeiro, executa o bloco. Então, caso verdadeiro, o teste... Opa! Fez o i++, vou colocar aqui, ó, quinto passo, vou quebrar em mais etapas, né? Volta para o teste. É basicamente isso, ou seja, depois que ele executa essa instrução aqui, ele volta para o i menor que 3, ok? E aí sim, caso o nosso teste seja verdadeiro, ele segue executando isso quantas vezes forem necessárias, ok? Então, este é o vídeo, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido e até o próximo. Valeu!